Graça e paz e misericórdia da parte de Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos juntos nesse fim de dia, início de noite, na viração do dia, aonde os céus, cosmo, está agitado por forças espirituais, mas graças a Deus que Jesus elevou a igreja às regiões celestiais, ele a colocou para guerrear contra principados e potestades e declarar a vitória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, amém? Todos os propósitos do seu coração, todos os sonhos da sua alma sejam realizados em nome de Jesus. Saiba que Deus, Ele não mente. Deus é um Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele realiza. Deus não é homem que minta, e nem filho de homem que se arrependa. Então Ele cumprirá todas as promessas sobre a sua vida. Graças a Deus. Mesmo nesse trâmite que estamos passando por alguns meses, semanas, mas estamos convictos que todos os sonhos de Deus sobre as nossas vidas serão realizados para o louvor da sua glória. Nós queremos meditar nesse dia, sobre a fraqueza humana. Geralmente nós não gostamos de falar das nossas fraquezas. O homem, ele esconde as suas fraquezas e tenta mostrar até aquilo que ele não é, uma força que ele não tem, algo que não existe nele. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus e creio que seremos ricamente abençoados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz: mas ele me disse, Deus falando ao apóstolo Paulo, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o nome do Senhor, exaltamos o Teu nome nessa tarde e noite, aonde, Senhor Deus, um novo ciclo, ó Deus, está sendo estabelecido sobre nós através da noite. Sabemos que a noite o mal pode durar uma noite, o choro, a dificuldade, mas a alegria vem pelo amanhecer. Recebe os nossos louvores, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, porque reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio, toda a adoração. Bendito é o Senhor que reina pelos séculos dos séculos. O nosso Deus é o Shaddai, Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele fez os homens limitados com as suas fraquezas em todas as áreas da sua vida. E agora, aqui o Senhor chama a atenção do apóstolo, dizendo: a minha graça, Paulo, te basta. A minha graça, José, João, Joel, Maria, Isabel, a minha graça te basta. O que é a graça? A graça é o favor de Deus, aleluia, que Deus concede a nós, que nós não merecemos, mas Ele nos dá. É um favor imerecido de Deus para com os homens. Então, queridos,
nós vemos que a nossa vida está baseada na graça. Sabemos que não somos, sabemos que não temos, mas se temos, vem da parte do nosso Senhor. E ele diz: portanto eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Primeiro ele diz, Deus fala para ele: o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Então, lógico que Deus não quer que nós vivamos fraquejando, debaixo de um manto de fraquezas. Ele está mostrando aqui o nosso caráter. O nosso caráter. Quando ele diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque quando nós reconhecemos que somos fracos, somos vidas, seres humanos limitadíssimos, aí nós vamos recorrer à graça e ao poder dele. Então eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas para buscar em Deus a graça, a fortaleza no seu nome e na sua palavra. Então o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa em suas fraquezas. E agora ele diz: portanto eu gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Paulo sabia das suas limitações, ele procurou conhecer, né? Ele chegou a um ponto a dizer para si mesmo uma declaração tremenda. Ele diz: eu sou um homem miserável, as coisas que eu quero fazer não faço, mas aquelas que eu jamais queria fazer, acabo fazendo. Então, meu amado, as fraquezas fazem parte da nossa vida, de todo ser humano. Porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, na necessidade, perseguições, angústias, pestilências, doença. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Glórias ao nome do Senhor. E é nessa situação que nós temos que crer que a fraqueza faz parte do caráter do homem, mas o poder, a fortaleza faz parte de Deus. Davi lhe declarou: Deus é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi era um homem que conhecia suas limitações. No Salmo 32, ele declara ali o seu pecado, as suas fraquezas, inutilidades, mas ele também declara que agora está abandonando o pecado. Ele vai louvar ao Senhor, vai tomar um rumo na sua vida com Deus. Meus amados, existe uma tendência geral de todos os homens, de todo ser humano, de esconder as suas fraquezas. Nós, às vezes, sentimos mal, não passamos bem quando alguém conhece as nossas fraquezas. Às vezes você vê um pregador, um pastor, um irmão, uma irmã, uma pastora na igreja. Você tem uma ideia de uma pessoa, de um super-homem, uma super-mulher. Você até começa a desejar ser parecida, ou semelhante àquele líder, àquela líder. Mas é interessante que quando você vem conviver com essa pessoa, quer seja comigo, com outra pessoa qualquer, aí você vai começar a conhecer as nossas fraquezas, a minha e a sua fraqueza. É por causa disso que na convivência com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, nós vamos abrindo o nosso coração e declarando, mostrando, vivendo diante de Deus as nossas fraquezas. Então é interessante que às vezes estamos tristes, mas fazemos uma aparência de alegria. Às vezes o mundo está sendo destruído ao nosso derredor, mas nós começamos a fingir alguma coisa que nós não estamos vivendo. Queremos chorar, mas guardamos as nossas lágrimas. Sentimos-nos oprimidos, mas apresentamos estar no controle de tudo na nossa vida. Lutamos com a depressão, entretanto procuramos convencer aos outros de que tudo vai bem.
existe quase que um ato corriqueiro, mecânico. E quando nós encontramos com alguém, ô fulano, tudo bem? Geralmente ninguém fala, vai tudo mal. Ninguém fala. Geralmente você pergunta para o seu amigo passando por crise, e aí, tudo bem? É interessante, mas geralmente essa pessoa diz, não, vai tudo bem. A sunamita recebeu um filho de Deus através do profeta Eliseu. Esse menino, quando menino adolescente, ele morreu. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu. E aí o profeta perguntou, e aí, mulher, vai tudo bem contigo? Ela disse, vai tudo bem. Porém eu deixei um defunto, um filho amado, estendido morto na minha casa. Ela disse, vai tudo bem. Mas a proposta dela em procurar o profeta era que ele fizesse alguma coisa para trazer de volta o seu filho. Tudo isso revela a importância que damos à imagem que os outros têm de nós. Às vezes nós queremos construir uma imagem que não é a nossa. Nós temos que viver a real imagem. Nós não podemos viver de hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra que vem da língua grega, da palavra hipócris. A palavra hipócris significa máscara. Inclusive na Grécia havia um baile, reuniões que eles faziam dos mascarados, da hipocrisia. Então, quando a pessoa se torna hipócrita, ele colocou uma máscara escondendo a sua real imagem. Graças a Deus, nós hoje falamos, não é? Se nós fomos ao encontro Peniel, tivemos um encontro com Deus, as máscaras caíram. Mas as máscaras têm que cair a cada dia. Temos que viver a realidade diante de Deus e diante dos homens. E aí nós resistimos a todo custo às coisas que mostram a verdadeira condição de seres frágeis e débeis. Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu estou velho, eu fui moço, hoje estou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Davi, ele sabia das suas limitações. Quanto mais nós conhecemos as nossas fraquezas e limitações, mais nós procuramos depender de Deus, viver à dispensa de Deus, viver à dispensa da graça e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma com alegria que se gloriará em suas fraquezas. Eu nunca vi alguém cumprimentar outro dizendo, e aí, como é que você vai? Eu estou muito bem, estou muito alegre, porque eu estou me gloriando, eu estou me alegrando muito nas minhas fraquezas. Nós não gostamos de expor o nosso coração. É uma autodefesa das muitas da nossa alma. É esconder-se, criar uma máscara, não é? Amém? Então você alguma vez parou para pensar na loucura de tal declaração? Quando o apóstolo diz que se gloria em suas fraquezas? Ele que era um homem austero, um tremendo conquistador, um homem culto, de um conhecimento humano tremendo, conhecimento da lei dos judeus, conhecimento de Deus. E agora ele faz essa declaração, porque as pessoas viam a Paulo, achavam que ele era um super-homem. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, quando aquele barco foi desfeito pela tempestade, aonde ele ia em direção a Roma, a Bíblia diz que Paulo começou a juntar uns gravetos naquela ilha, porque fazia frio. E de repente uma cobra venenosa, era uma cobra que na sua picada a pessoa não durava 24 horas com vida. E aí ele já tinha acendido um pouco daqueles gravetos, e a Bíblia diz que ele sacudiu a cobra no fogo e continuou o seu trabalho de fazer a sua fogueira. E todos ficaram na expectativa de ver o que aconteceria com Paulo.
Aquele homem que se declarou fraco, fraco diante de Deus, frágil. E a Bíblia diz que passou um tempo e aquele povo começou a entender na sua vida de religiosidade que Paulo era um Deus. Que Paulo era um Deus. Se não, não há nada disso. É o poder de Deus. Meu amado, glórias ao nome do Senhor. Paulo afirma com alegria, né? E você já parou para pensar sobre essa declaração? Ele diz que não fará qualquer esforço para escondê-la. Paulo, ele não tinha dificuldade de expor as suas fraquezas. Ele era um homem translúcido de alma, transparente de coração. As pessoas podiam ler Paulo através das suas palavras quem ele era por dentro, porque ele não escondia nada do seu caráter. Ele manifestava que realmente ele tinha as suas fraquezas. Ele não tentava escondê-la, pelo contrário, vangloriava-se por elas existirem, longe de lhe provocar vergonha, e ele as apresentará com verdadeiras marcas da sua total dependência de Cristo. Às vezes, as pessoas se decepcionam conosco. Começamos a conviver com elas, dentro da igreja mesmo, meu amado. E passa um ano, 2, 3, e de repente aquela pessoa que tinha uma face tão linda, atitudes maravilhosas, um coração dócil, uma mente sana, de repente começa a se manifestar com atitudes de pessoas avessas ao Evangelho, à verdade de Cristo. Pessoas assim irascíveis, pessoas contraditórias, pessoas terríveis que trazem muita tristeza a nós. Sabe o que aconteceu? Ela conseguiu conservar aquela máscara até aquele dia, mas depois ela resolveu tirar aquela máscara. E aí você e eu começamos a conhecê-la, o seu real caráter, a sua real face. Na verdade, para nós, a atitude do apóstolo é algo incompreensível. Como é que eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, me regozijar? Entretanto, não podemos deixar de sentir no íntimo do coração uma profunda admiração pelo seu estilo de liderança. Essa declaração do apóstolo não denigriu a sua imagem para com seus discípulos, para com as igrejas das muitas que ele abriu, muito pelo contrário. Porque quando as pessoas entendem que nós somos fracos, frágeis, somos humanos tanto quanto elas começam a entender que o que reside em nós é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus que reside dentro da nossa vida. Por um momento, faça uma peregrinação pela história do povo de Deus. Você consegue pensar em alguma pessoa que tenha sido usada graças à sua força e virtude? Deus não conta com a nossa força. Ele sabe que nós temos dele a força dentro de nós. É interessante que Abraão era um ancião incapaz de gerar filhos. 100 anos. A sua esposa já tinha passado o ciclo menstrual, ou seja, não poderia ter filhos. Um homem fragilizado. José era um escravo abandonado num cárcere. Moisés era um pastor de ovelha gago, correndo de Faraó, 40 anos naquele deserto sofrendo, para que depois, o resto dos 40 que ainda tinha para viver, ele pudesse ser útil nas mãos do Senhor. Gideão era o menor de sua casa e ainda por cima pobre. Ele disse: quem sou eu? Como é que eu vou libertar Israel dos midianitas? Minha casa é a menor de Israel, a minha família, eu sou inexperiente. Davi era um simples pastor de ovelhas, que nem os seus irmãos acreditavam nele. Mas ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Neemias
não era mais que um copeiro do rei. Jeremias era um jovem inexperiente. João Batista era um desconhecido, morava no deserto e comia gafanhoto. E esse homem, João Batista, Jesus disse que homem santo como ele, homem como João Batista, não houve e não haverá. Os discípulos eram simples pescadores, homens iletrados, sem nenhum preparo. Os primeiros discípulos que Jesus chamou, os 2 estavam consertando redes e 2 estavam consertando barcos. Mas glória a Deus, que Deus ensina a ver as nossas fraquezas. Deus olha para nós e vê como vai operar o poder dele através de nós. Deus precisa de você, para que através de você ele opere o seu poder, a sua graça, e vidas sejam libertas, abençoadas em nome do Senhor Jesus. Esse intrépido pregador chamado Saulo, que Deus o transformou em Paulo, foi deliberadamente enfraquecido pelo Senhor por intermédio de um espírito na carne que o atormentava. Quando ele diz, a minha graça te basta, porque anteriormente, você lê o texto, ele diz, Deus, por favor, tire esse espinho da minha carne, esse incômodo da minha vida. Deus diz, não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. De repente, você tem um espinho, todos nós certamente temos um espinho, que às vezes nós queremos que Deus tire. Querido, você tem que conviver com as suas fraquezas, para que a sua dependência de Deus seja 24 horas por dia. Vou falar de novo, você tem que reconhecer as suas fraquezas, para que a sua dependência em Deus seja de 24 horas por dia. Esses são apenas alguns heróis das Escrituras. Eu não vejo na Bíblia nenhum Superman, nenhum super-homem. Todos homens, né? Todos homens fracos, frágeis. Interessante que a Bíblia não esconde o pecado de cada um deles. Abraão, a Bíblia mostra que ele mentiu. Moisés, ele perdeu de entrar na terra por ficar irado na pedra, em ferir a rocha, a pedra, e assim por diante. Então, meu amado, todos os heróis que você vê na Bíblia, esses heróis tiveram as suas fraquezas. A igreja é um corpo vivo, aonde o cabeça é perfeito e forte, mas os seus membros são frágeis, débeis, e precisa da graça e da força do Senhor. Quando diz a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Porque em Romanos capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que a igreja, Jesus é o cabeça e nós somos os membros da igreja. Nós vemos no decorrer da história eclesiástica, homens, todos os homens avivalistas, homens que pagaram o preço da semeadura da palavra, todos tinham as suas fraquezas. Foram homens úteis para Deus, que tinham as suas fraquezas, fraqueza da sua alma. É importante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz, o próprio apóstolo diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Portanto, em Hebreus 4:14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que compadece das nossas fraquezas, que entende as nossas fraquezas e nos fortalece na hora certa
e no tempo devido. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30, o apóstolo diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se eu tiver de me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos, no Salmo 72, verso 13, verso 4, Salmo 72, 13, 14, diz assim: Ele compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. E terminando, em Romanos 5, 6, a Bíblia diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, querido, em nome de Jesus, que nós possamos, amém, saber que as fraquezas fazem parte das nossas vidas. Quem sabe você tem chorado: eu não queria mais voltar a essa situação, eu não queria que isso acontecesse na minha vida. Por que essa fraqueza no meu ser? Por que essa fraqueza no meu caminho? Aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu queria fazer para Deus acabo não fazendo. Eu quero falar para você: descansa no Senhor, mas não esconda as suas fraquezas. Não esconda em nome de Jesus. Não procure ocultá-las, nem perca tempo se justificando. Tem pessoas que vai orar a Deus, começa a citar a Bíblia, começa a se auto-justificar. Querido, a Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca e Deus já as conhece. Deus já as conhece. Ele sabe quem nós somos. O que precisamos é reconhecer o poder justificador de Cristo, o poder regenerador de Cristo, o poder salvador do Senhor, o poder de Deus que liberta-nos de toda a opressão e da fraqueza. Ele nos faz forte. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Marcos Gutierrez, nosso 12, pede oração pela sobrinha Samantha Alves Gutierrez. Está com vírus do Covid-19, inclusive ela trabalha na área da saúde. Vamos clamar por esta vida em nome do Senhor Jesus. Também Alain pede oração para que Deus aumente a sua fé. Terceiro, Marcos Dili Escoralic, de Minas Gerais, pede oração e está com depressão. Vamos orar por ti, Marcos. Márcia Braga pede oração por todos os amigos. Amém, glória a Deus. Sônia Vale agradece a oração pelo seu cunhado, ele já está recuperado. Amém, oramos por ele na semana passada. Glória a Deus. O poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nice, representante da Marco Cabos, pede oração por sua saúde, está com dor na garganta. Vamos orar por ti, Nice. Beatriz Leal pede oração e está com dificuldades. Vamos orar em nome de Jesus. Salete pede oração e está preocupada. Descansa, Salete, na graça de Deus. Aleluia, o Senhor reina, o Senhor vive sobre todas as coisas. Jalita Andrade pede oração por sua irmã. Cláudia pede oração por sua família. Edna pede oração por sua família. Jussiana Costa, lá de Minas Gerais, pede oração para conseguir engravidar. Maravilha! Glória a Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, querido. Deus ouve as nossas orações. Amém. Glória a Deus.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o povo de Deus ora, quando a igreja entra em oração, os milagres acontecem. E uma das coisas interessantes nesses dias é que, lógico, tem a permissibilidade de Deus, mas nessa hora de pandemia, de segregação nos lares, de nos separar fisicamente, Deus tem um grande propósito. Eu creio que o maior propósito de Deus é trazer unidade à igreja e trazer-nos de volta ao altar da oração, ao altar da comunhão, ao altar de Deus, que muitos deixaram para trás. Mas glória a Deus que está havendo uma grande restauração, e depois dessa situação que passará rapidamente, a igreja sairá fortalecida, a igreja sairá com a outra visão do reino, a igreja sairá, aleluia, cheia da graça, para conquistar o melhor de Deus nessa terra. Nós vamos orar, amém, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder, nesta hora. Vamos apresentar essas vidas diante do Senhor. Pai, nós apresentamos, ó Deus amado, esta vida, Samanta Alves Gutierrez, é uma servidora da área da saúde, que está com vírus, ó Deus, Covid-19. Em nome de Jesus, Pai, toca nesta vida, que ela sinta o poder de Deus sobre a sua vida agora. Aleluia, que todo esse mal seja aniquilado. Opera o milagre segundo a tua graça, Pai, e que esta vida venha a dar testemunho na tua casa, quando ela estiver aberta, do poder de Deus, da autoridade e da graça de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, apresentamos a Carol, que pede oração pelo Senhor Saint Clair, internado no hospital de câncer no pulmão. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida, em nome de Jesus. O tio da Carol, repreende esse mal, todas as células cancerígenas que caia por terra, sejam mortificadas em nome de Jesus. Coloca células de vida, células, ó Deus amado, nova no corpo deste homem. Opera o milagre segundo a tua graça, Pai. Também a Idete de São Paulo, aleluia, ela pede oração porque está desempregada. Em nome de Jesus, Pai, opera o milagre. Senhor, contempla as dispensas, a mesa da Idete, Pai, lá de São Paulo, Pai. Opera o milagre em nome de Jesus. Entra com providência que essa semana, Senhor, independente da crise e do que vai acontecer, o Senhor abre uma porta para ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também a Vanessa, que é representante da Macrocabos, ela pede oração pela sua família. Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre esta família. Ela precisa de força. Em nome de Jesus, Pai, opera o milagre sobre os seus 2 filhos. Em nome de Jesus, Pai. Se ela pede oração, é porque ela crê no poder sobrenatural do nome do Senhor Jesus. Ela crê no poder sobrenatural do nome de Jesus. Amado, ó Senhor Jesus, também apresentamos a Nice, representando a Macrocabos, por sua saúde. Ela está com problema, ó Deus, nas vias respiratórias, na garganta. Opera o milagre para o louvor da tua glória. Beatriz Leal pede oração por suas dificuldades. Tu és o Deus que acalma a tempestade. Tu és Deus que abre porta onde não existe. Ó Deus, a Salete pede oração. Deus, toda a preocupação do coração da Salete, em nome de Jesus, eu te repreendo, maligno, todo espírito que tem gerado preocupação na vida da Salete, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Coloca do sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa, coloca nos umbrais do seu coração, e em nome de Jesus, guarda para a glória do teu nome. Também a Thalita Andrade pede oração, aleluia, por sua irmã. Alcança esta vida agora com a tua bênção, com a tua graça, Pai. A Cláudia pede oração pela sua família, que a família da Cláudia seja tocada pelo Senhor, abençoada em nome de Jesus. Também a Edna, que pede oração pela sua família. Deus, opera o milagre sobre a vida da Edna e da sua família. A Luciana Costa, sei lá, de Minas,
pede oração para conseguir engravidar. Senhor, Tu és o Deus que abre, ó Deus, o útero. Coloca, Senhor Deus, a Tua graça sobre essa mulher e que ela possa agradecer ao Senhor, Pai, pelo grande milagre do Senhor, e que ainda este ano, Senhor, glória a Deus, ainda este ano, esta mulher venha ser agraciada com um filho para a sua alegria, Pai. Também Abdala Nabil, ele mora lá no Egito. Oh, maravilha, ele pede oração, ele precisa de um milagre. Oh Deus, contempla agora o coração de Abdala Nabil, aí no Egito, Pai. Opera um milagre na vida deste homem, Pai. Quebra as cadeias. Senhor, Tu és o Deus do milagre. Abençoa todos que nos ouvem nesta tarde e noite. Meu Deus, nós não tememos a noite, porque Tu és, aleluia, a luz da vida. Cremos que o Senhor já liberou os Teus anjos para passarmos uma noite de descanso, de bênção, de paz. Meu Deus, opera o milagre sobre cada família que está orando agora, intercedendo por eles, pelos seus parentes, pelos seus filhos, filhas. Deus, Tu és o Deus do milagre. Em nome de Jesus, que todo mal, todo constrangimento, todo medo sai agora, em nome de Jesus. Coloca coragem, coloca fé nesse coração, Pai. Também, Pai, que esta palavra desça da nossa mente ao nosso coração, que saibamos, ó Deus, que as fraquezas fazem parte da nossa vida, mas a fortaleza está no Senhor. Tu és um Deus forte e todo-poderoso. Confessamos nessa tarde e noite as nossas fraquezas, as nossas debilidades, confiado no Teu poder e na Tua graça. Opera o milagre, Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agora e para sempre. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos de novo aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Então agora você começa a pensar: as fraquezas fazem parte da minha vida. As minhas fraquezas só serão superadas debaixo do poder de Deus, quando eu recebo o poder de Deus e a autoridade de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de descanso, de muita paz, de muita alegria, e que o dia de amanhã, essa próxima quarta-feira, seja o dia da grande vitória da sua vida e da vitória da sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Um beijo no coração.